Rodrigo, eu queria primeiro começar falando com você sobre essa multa de R$ 300 mil que o Bruno Monteiro Ayub, o influencer Monark, vai ter de pagar por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O Moraes já tinha falado para ele, ó, para de espalhar fake news, não pode e tal. Ele foi lá, descumpriu, abriu canais em outras plataformas e agora o ministro Alexandre de Moraes falou, olha, Banco Central, bloqueia a aplicação financeira do Monark, bloqueia as contas nesse valor de 300 mil, porque ele vai ter que pagar. E, além disso, ele está impondo uma multa de R$ 100 mil por dia, caso as plataformas Deezer, Spotify, Amazon Música, Apple, Rumble, TikTok, Twitter e tal, se essas plataformas mantiverem os perfis do Monark. Muita gente ficou indignada com essa determinação, achando que isso é uma violação da liberdade de expressão, dizendo que o monarca, que o Alexandre de Moraes está pesando a mão. Eu queria ouvir a sua opinião, Rodrigo. Bom, primeiro ponto é a gente entender que informação, canal de informação, jornalismo, pressupõe, se você passa informação para as pessoas, isso pressupõe responsabilidade. Isso pressupõe, então, que você tenha, né, porque senão, se você acha que você tem total liberdade, sem nenhum tipo de responsabilidade sobre o que você propaga, isso é uma postura adolescente, uma postura juvenil, que é bem a postura do monarca. Você não tem liberdade. As pessoas têm que entender, isso é básico, mas isso tem que ser falado. Eu já falei isso acho umas 30 vezes. Esse discurso da liberdade que se faz é um discurso picareta, porque é um discurso, na verdade, que é feito para permitir que as pessoas continuem praticando crimes de ódio ou para que as pessoas continuem propagando desinformação. Não existe liberdade para discurso de ódio. Não existe liberdade para desinformação, para fake news. Porque, isso é ditadura? Não, nenhum direito é absoluto. Só se fala que só são absolutos direito a não ser escravizado e direito a não ser submetido à tortura, mesmo assim há discussão no caso da bomba relógio, mas não há direito absoluto. O direito à vida não é absoluto. Uma pessoa pode ser morta em legítima defesa, em estado de necessidade pelo Código Penal. Então, a liberdade de expressão também, como praticamente todos os direitos, não é absoluta. Não há liberdade para você semear mentira, fake news, desinformação. E ele visivelmente está num universo paralelo. Eu não sei o que aconteceu ali. Eu vi um vídeo dele hoje em que ele chamou o Petri, que é um youtuber, e ele fala pro Petri o seguinte: ele fala pro Petri que o Petri, como é que ele fala? Ele fala pro Petri o seguinte: ele fala, olha, Petri, eu acho que eu só não fui preso ainda porque não é interesse da China que eu seja preso em razão das mudanças geopolíticas. Ele fala isso, aí o Petri dá risada. Ele diz que ele só não é preso pelo panorama. Ele falou isso, que ele só não foi preso pelo panorama geopolítico mundial e porque não é interessante para a China que ele seja preso. Ele falou isso. Depois as pessoas pesquisem. Então eu não sei se ele está normal, porque visivelmente ele está num universo paralelo. Acho que ele descolou da realidade. Então, o que o Alexandre de Moraes fez, o Alexandre de Moraes tinha falado, para de divulgar fake news. Ele continuou divulgando fake news, ou seja, ele desobedeceu uma ordem judicial. Foi É, fixada uma multa, porque ele desobedeceu a ordem judicial, e paralelo a isso, foi determinada a instalação de inquérito por crime de desobediência, porque ele desobedeceu uma ordem judicial. Então, veja, né, e não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que acontece isso. A gente já teve vídeos do Monark que as próprias plataformas retiraram sem determinação judicial. sem Então a gente. precisar. Mas Exato. as pessoas também não estão acostumadas com uma certa ordem nas plataformas. Era uma terra de ninguém, todo mundo falava o que bem entendia, fazia o que bem entendia, e agora estão vendo que não é bem assim. Então as pessoas estranham. Opa, tem alguma regulação nisso aí? Não é terra de ninguém? Então, Agora, Rodrigo, eu queria te perguntar uma dúvida que é do Roberto Garri. Roberto, obrigada. Ele fala assim: 300 mil nem encosta para o Monark, devia ser uns 2 milhões.
Como é que se calcula o valor dessas multas, Rodrigo? Bom, normalmente se calcula aqui com base no dano causado e no patrimônio do sujeito. E aí, provavelmente, o Alexandre de Moraes deve ter mais informações sobre o patrimônio dele. E fixou esse valor, talvez porque achou o valor adequado. Claro que aí existe uma grande margem de discricionariedade, né? A multa ela não pode ser feita de modo a reduzir a pessoa à pobreza ou à miséria. Então tem que ser um valor razoável que a pessoa sinta, porque é uma pena, é uma sanção por um ato ilícito, mas ela também não pode reduzir a pessoa à miséria. Então, basicamente, são esses os critérios que são adotados. Pode ser, né, que esse bloqueio do Monark também a gente veja valer para outras pessoas que divulgaram fake news, né, Rodrigo? O problema é que, veja, se alguém, por exemplo, divulga uma informação falsa que ofende a sua honra, uma informação falsa sobre você, você pode ajuizar uma ação enquanto pessoa física, tá? Você pode ajuizar uma ação. Se essa informação tiver escrita, você pode ajuizar uma ação para que a pessoa se retrate disso, para que tire de circulação essa informação falsa, e você pode pedir uma indenização. Isso se é uma informação contra uma pessoa física, uma pessoa comum. Agora, imagine, Miriam, o potencial destrutivo que tem uma informação falsa contra um órgão de Estado. Se até uma pessoa física tem o direito de não ter uma informação falsa contra si mesmo, e pode ser indenizada por isso, etc., imagine um órgão, uma informação contra um órgão de Estado. Pois é, Contra um órgão. tem que ter alguma ordem nisso aí, né? Senão vira um caos mesmo. Exato. Senão a gente perde a noção do que é verdade, a gente perde a noção do mínimo do que acontece. Ponto importante, você falou disso de da gente não ter lei, nós ainda não temos lei para disciplinar, porque a lei que ia ser aprovada, percebam que o lobby do Google foi tão grande que tiraram de pauta e não voltou mais para pautar o projeto de lei das mídias sociais. O lobby que o Google fez foi tão grande que o projeto foi retirado de pauta e percebam que não estão falando mais nele. Eles chegaram a contratar o Michel Temer para fazer lobby junto do Congresso para que isso não seja votado. Agora, por que porque eles estão preocupados com a defesa da liberdade? Não. É porque eles ganham dinheiro impulsionando conteúdo. E muito conteúdo que não é verdadeiro. Grande parte do lucro dessas mídias, tem estudo sobre isso de um pesquisador do Rio de Janeiro, vem de impulsionamentos de conteúdos muitas vezes falsos. Porque o conteúdo falso é aquele que tem um apelo, né? A fake news é sempre uma coisa alarmante. A gente estava falando mais cedo com a Magali Cunha, né? Essas fake news, elas fisgam a gente pelo emocional. E é sempre aquela coisa assim, escândalo, mais uma bomba. E aí não é uma coisa construída e falsa, mas é esse tipo de conteúdo que, como é que se diz? Que lacra nas redes, né, Rodrigo? Isso, porque é o que gera pânico moral, né? Você teve gente acreditando ano passado que se o PT ganhasse, quem mora em casa com mais de 60 metros ia ter que dividir a casa. Gente que tem sítio achando que o sítio ia ser invadido. Enfim, coisas absurdas, né? A gente teve gente que comemorou o Alexandre de Moraes ser preso. Por quê? Porque as pessoas começam a adentrar nisso, quando elas veem, a única coisa que elas acreditam é nisso, elas entram nesse universo paralelo, isso gera um delírio coletivo. Então, de certa forma, o Monark contribui para isso hoje, né? E isso é muito prejudicial para a saúde mental dessas pessoas, para a democracia. A gente agora vai ter que lidar com isso. E a gente tem que regular essas mídias. Regular significa. Regular não é censura. Regular é estabelecer regras. Para tudo tem que ter regra. Para cá, para vir aqui hoje teve que ter regra. Rodrigo, ó, você vai entrar tal hora, a gente precisa fazer um teste. Quando você diz isso, você está estabelecendo regras. Por que eu tenho que entrar antes para testar o áudio e o vídeo? Para evitar imprevisto de última hora. Isso é uma regra. Você está regulamentando a minha participação aqui. Rodrigo, olha, você vai participar, mas você entra um pouco antes. Ou então, isso é regulamentar. Né? Então, mas eu não quero cercear minha liberdade. Então você tem que viver numa ilha, virar ermitão, então. Porque numa vida em sociedade você tem certas limitações, a sua liberdade o tempo inteiro. Você não pode fazer o que você quer em vários momentos. E a regulamentação da mídia social é mais uma manifestação disso. É só regulamentar. E, aliás, a regulamentação é boa para a democracia. Por quê? Porque se você não tem regulamentação, cada juiz faz o que quer, já que não tem lei mesmo.
Então ele vai tirar da cabeça dele a regulamentação, vai inventar uma forma de regulamentar. Se você tem uma lei que diz o que deve ser feito, isso traz mais segurança. É isso aí. Qualquer ajuntamento social precisa de regras, né? Nós estamos interagindo nas redes. Eu li que até para uma suruba tem regra, Rodrigo. Então, assim, Para tudo, exato.